Olá, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Amém? Essa noite eu conversava com a minha esposa acerca de um tema muito interessante e controverso. Parece que ela teve alguma reunião, né, com pastores, com pessoas assim, e ela trouxe um tema interessante, porque ela fez uma pergunta para mim assim: vem cá, o povo está doente ou frustrado por não ter as promessas prometidas pela religião de bens ou curas ou coisas assim, as quais a religião fica ensinando para elas? Percebe? A religião coloca muita caraminhola na cabeça das pessoas. Coloca muito otimismo, tá certo? É bom o homem ser otimista? É bom. Mas positivismo demais também pode gerar frustrações. Perceba. Eu aí posso falar como Cristo ou posso falar como psicólogo cristão, porque as duas coisas estão emboladas dentro de mim, né? Eu estudei isso, né? Então faz parte do meu show, né? Então, o que acontece? Eu já havia falado, né, que foi até uma fala do irmão Marcos Cristo na sala, aquele irmão que falou outro dia sobre a morte. Ele falou sobre os 4 pilares e eu divulguei aqui porque tem total sentido disso. A gente vê a religião ocidental falando sempre de uma igreja. O que é a igreja na concepção ocidental? 4 pilares regem essa igreja. Eu já falei isso uma vez. O templo, que é um lugar que você tem que ir para falar com Deus, como se fosse preciso isso. O sacerdote, que é o intermediário entre você e Deus. Isso na visão dos judeus, entenda. Depois, as tábuas da lei de Moisés. Como as tábuas da lei não se tem mais elas, substituiu-se pela Bíblia. Perceba, pela Bíblia. E quarto, as bênçãos materiais. Então, amados, a religião na qual você vai, ela prega esses 4 pilares. Ela prega, na verdade, o judaísmo dentro da igreja atual. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela ortodoxa. Ela prega isso. Ela só prega que você tem que buscar a Deus para obter vantagens. Na verdade é isso. Se você não está obtendo essas vantagens, é porque você não está agradando a Deus. Daí gera frustração. Percebe? Porque as promessas que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, elas se cumprem em Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, no povo judeu. Não é para você. Você é judeu? Eu não sou. A promessa de Deus para mim é a promessa de vida eterna. Aonde está isso? 1 João 2, 25. Está lá. Você que gosta tanto de olhar a Bíblia, pode ir lá conferir. Eu estou dizendo que está lá porque está, entendeu? Não vou inventar coisa para mentir para você. Então, a única promessa que nós temos é isso. E de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Emanuel, que é Deus conosco. Essas promessas ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E ele cumpre com juramento. Ele comprou com juramento. O irmão Marcos também falou isso naquele vídeo que fala da morte. Ele também disse isso. Que Deus é fiel para cumprir porque ele se interpôs com o homem. E ele morreu a nossa morte, está lembrado? Então, se ele morreu a nossa morte, nós estamos salvos. Percebe? Nós não temos morte eterna, porque a morte eterna é exatamente, a morte também foi tragada, e o inferno, que é a possibilidade da morte, foi tragada, né? E que tudo isso seria consumido numa mentalidade ardida, quer dizer, numa mente que não para, você morre, mas você continua vivo. Mentalmente e espiritualmente você está vivo, então você continua pensando, irmão. Então, se você morreu com frustrações, com problemas, você continua com eles. Se você matou alguém e aquilo está te consumindo, você vai continuar sendo consumido depois da morte. Percebe isso? Isso é uma mentalidade ardida. Isso é um inferno, meu irmão.
Isso é um lago de fogo. Está sempre ardendo dentro de você. Foi isso que o irmão Marcos falou. Mas a questão aqui é a frustração. Não é a mentalidade ardida. É a frustração de não ter conseguido obter aquilo que você realmente esperava de Deus e que você se esforçou para isso. Porque o religioso incutiu isso na sua mente. Isso faz parte da mente deformada. Isso faz parte da árvore do mal. Deus não prometeu isso. Então o religioso não pode prometer uma coisa que Deus não prometeu. Tá certo? É para você não ficar frustrado. Você fica esperando o carro, você fica esperando dinheiro, você fica esperando emprego, você fica esperando uma nova condição social, você fica esperando um marido e uma mulher que você sonha dos teus sonhos. É justo que você pense essas coisas todas, que você sonhe com tudo isso? Não, é muito saudável. É muito saudável. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho contra o fato de você querer se iludir achando que Deus tem que te dar. Não é assim. Nem a cura da sua doença ele é obrigado a lhe dar. Percebe? Às vezes você está com câncer. Você vai morrer, porque aquilo está na tua linha de vida. Morrer é essa morte, a morte física, não a morte espiritual. Porque você continua, percebe? Na vida. Você continua na vida. Porque a vida não é essa. Essa é uma vida de aparência, como a gente já falou antes. Então, o que é que acontece? Você fica naquela expectativa e não consegue. Olha que frustração terrível. Então, tem pessoas que saem da religião. Tem pessoas que se afastam de Deus achando que Deus é o culpado disso, quando não é o culpado. É o religioso que botou na cabeça dele que aquilo era verdade. Isso é outra questão da marca da besta. Percebe? Essas marcas são marcas que ficam, e elas não são indeléveis, não, elas não são fraquinhas, não, elas são fortes, porque elas ficam o tempo todo, é o tempo todo de falação na tua orelha, meu irmão, desde o dia que você entra naquele lugar até o dia que você vai embora. Porque eu, por exemplo, não suportei, eu tive que ir embora, porque eles não deixam você pensar, irmão. Eu sou um ser pensante, eu sou um ser crítico. Eu me auto-avaliava o tempo todo. E eu avaliava as coisas que estão ao meu redor. Ah, não, você está julgando as coisas. Você está julgando o pastor, você está julgando... Mas ele está fazendo besteira, rapaz. Ele está falando porcaria, rapaz. E eu tenho que aturar isso? Desde quando? Eu tenho que me conformar com as coisas de Deus, mas não com as coisas dos homens. Quem disse que ele é o representante de Deus? Não é. Ele não foi constituído por Deus para fazer isso. Um homem o ungiu. Acredite, eu já fui ungido. Ungido por homem. 2 vezes. Por um e depois por outro. Fui ungido. Percebe? Então, a gente é ungido por homem. Mas por Deus a gente é de uma vez só. Eu fui ungido por Deus quando eu recebi Cristo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo. Aí eu fui ungido. Que agora eu sou Cristo. Cristo é um ungido. Percebe? É diferente. Muito diferente. Esse é o ungido. Ungido é Cristo. Cristo habita dentro de mim e dentro de você, se você permitir. Se você crê no perdão de Deus e se você realmente for batizado, for para a cruz com Cristo. É preciso ir para a cruz. Quando a gente diz, você tem que ir para a cruz, não, para a cruz eu não quero ir, não. Então você não quer morrer. E quem não morre não pode ser salvo. É preciso morrer para ter a vida eterna. Não é assim que diz a palavra? A Escritura diz isso. Perceba, o povo fica doente, perceba, doente, quando não obtém essas benesses. Tá certo? Mas por quê? Porque os pilares que sustentam a sua fé, a fé que você tem, que deveria estar depositada na busca do Cristo, está depositada numa coisa errada. Está depositada em você buscar bênçãos. Isso é barganha com Deus, gente. Deus não barganha com o homem. Eu sinto muito. Ele não barganha com você. Ele lhe dá aquilo que lhe convém. E ele sabe perfeitamente o que convém a você e a mim. Perfeitamente. Deus é fiel para saber todos os detalhes da tua vida, muito além de você. Ele sabe mais de você do que você. Foi ele que te criou. Foi ele que fez cada molécula do teu corpo.
É incrível isso, né? Mas é isso. Ele criou. Não foi o Big Bang, não. Isso é coisa de gente idiota. Me desculpa, mas é a realidade. Eu falo português claro, eu não fico de firula, não. Eu falo logo a verdade. Isso é coisa de gente idiota, que fica achando que Deus não criou esse mundo. Olha, veja você. Enfim, o povo vive doente e frustrado por não ter as promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Gente, você não é judeu. Eu já falei isso antes. Você não é judeu. Então como é que você pode ficar esperando que a sua plantação cresça? Gente, você não tem nem plantação. Isso era para aquele povo era um povo agrícola, era um povo que vivia da terra, era um povo que vivia numa situação do início da nossa civilização, percebe? Então, as promessas para ele tinham que ser de plantação, aí fala do gafanhoto, que comia as coisas da plantação, que Deus ia proteger do gafanhoto, percebe? Ele não está falando de você, gafanhoto não vai comer o seu dinheiro, não vai comer o seu trabalho. Gente, não é isso. Você está se frustrando por coisas que os homens estão falando, não pelas coisas que Deus lhe prometeu. Deus não lhe prometeu isso. Você está no engano. Você está procurando o Deus errado. Você está buscando o Deus desse século. O Deus desse século é o diabo. É o homem mau que habita dentro de cada um de nós. Por isso combatemos o bom combate. Porque somos duplos. O lado do bem e o lado do mal. Está dentro de cada um de nós. Paulo, Pedro, João, Tiago, né, o próprio Cristo, né? O Cristo não teve, é porque ele era Deus. Não teve. E o que aconteceu no deserto? Ele não foi tentado? Está lembrado da tentação do deserto? Era o lado carne dele falando contra o lado espiritual dele. Quem prevaleceu? O lado espiritual. Porque ele mostrou o caminho, ele venceu a carne. E nos fez com isso mais do que vencedores. Então não fica nessa frustração, nessa busca, nessa ganância de ficar barganhando com Deus, gente. Isso é tolice. Deus só vai lhe dar aquilo que ele achar que deve lhe dar. Claro que você pode pedir, que você pode ter fé nisso, se aquilo é uma coisa que para você é angustiante, que é muito... Mas entenda, se ele não lhe der, não fique frustrado. Porque ele sabe o que é melhor para você. Deus, melhor do que ninguém, sabe tudo aquilo que é necessário para você crescer na graça e na sabedoria. Está entendendo, irmão? Então, não fica buscando coisas, por exemplo, pessoas que se frustram por várias coisas, por não ser o que quer ser, entendeu? Não tem pessoas que têm problemas de cunho emocional, de cunho pessoal. Agora tem essa questão de transgênico, essas coisas, né? Pessoa transgênero, né? Eu não sei muito bem falar dessas coisas, mas são pessoas que ficam frustradas por quererem ser uma coisa e não conseguir ser essa coisa, ou de não ser aceita pela sociedade por causa dessas coisas. Ora, isso realmente deve ser triste para a pessoa. Porque mesmo a gente tratando essas pessoas com todo carinho, com todo amor, a gente entende a frustração delas, que é querer ser aceito, de querer ser... né? Mas chegando em Cristo, amado, essas coisas são diminuídas. Eu não vou dizer que elas são corrigidas, mas você tem condição de fazer aquilo que for melhor para a vida com Cristo. E o que é melhor para a vida com Cristo? Aí não me pergunte, é você com Ele. Tá certo? Então, as tuas frustrações, elas só podem ser resolvidas em Cristo. Não podem ser resolvidas por homens, porque os homens te dão falsas esperanças de uma coisa melhor, de um porvir melhor. Não, você vai ser curado desse câncer, e aí você morre de câncer. Aí a sua família se desilude, sai da presença de Deus, porque saiu da religião, para eles é sair da presença de Deus. Não é não, amado. Sair da presença de Deus é não ouvir mais a palavra. E se você fizer isso, nós já vimos, você está morto. Aí você se tornou um suicida ambulante. Um suicida igual a Adão. Adão se suicidou, porque ele escolheu arbitrar sobre a sua vida e sair da presença de Deus. Não quis mais participar da árvore da vida. Morreu. Morreu. Todos nós, quando
estamos aqui embaixo, por isso que eu já falei ontem, né, que eu preciso gerar Cristo em você. Para quê? Para que você tenha vida e vida eterna. Porque senão você está morto. Esse é o sentido do morto. É um morto vivo. Por isso que ele diz, Lázaro, vem para fora. Eu já tirei a pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Era o pecado. Ele já perdoou o pecado. Então ele tirou a pedra. Então vem para a luz de Cristo, Lázaro. Esse é o sentido disso. É um sentido espiritual que a gente está falando. Isso é exatamente fazer o milagre, trazer o morto para a vida. É isso que nós queremos fazer. Esses são milagres maiores do que Cristo fez, percebe? Porque ele fez fisicamente para demonstrar uma coisa no reino. Mas, na verdade, aquilo ali tinha um cunho espiritual. Mas ele fez benesses físicas, né? Porque ele estava vivendo num povo na época da carne. Mostrando a carne, mostrando a lei de Moisés. Ele cumpriu a lei de Moisés no lugar do povo judeu. Então ele cumpriu a lei que era, como é que diz assim, necessitava de uma morte e ele morreu essa morte. Para que eu e você não tivéssemos que passar por ela. Hoje existe a possibilidade. E a possibilidade da morte nos coloca no inferno, não é verdade? A gente, puxa, na hora que eu morrer, só quando eu chegar lá eu vou saber. Não. Se você estiver em Cristo, você tem convicção daquilo que você está falando e daquilo que você está sentindo. Percebe? Então, por isso nós queremos gerar Cristo em você, para que você saia das frustrações que a religião tanto coloca dentro de você por causa dessas falsas esperanças, né? Você não tem que barganhar com Deus, você não tem que negociar com Deus, você não tem que negociar com seu líder espiritual para ir lá sobre o monte e orar para que aconteça. Aí acontece, aí ele traz você para dentro para você dar um testemunho de uma bênção que ele conseguiu para você. Não foi ele, foi Deus. Não é o santo que faz aquilo para você. Eu vou orar, vou pedir ao Rodolfo para orar, porque o Rodolfo é santo. Então pedir ao Rodolfo para fazer uma oração para mim. Aí eu oro, vamos supor, né? Que eu oro para você. Aí você passa a me endeusar. Daqui a pouco eu estou sendo canonizado. Percebe? Isso é um absurdo. Porque a glória toda é de Deus, não tem glória de santo. Então eu sou um santo do pau oco, porque eu não estou fazendo milagre, quem fez foi Deus. Você depositou a sua fé em mim, só que eu repasso para ele. Todo santo faz isso, senão ele não é santo. Ele é um falso profeta. Percebe? Então, as coisas têm que ser depositadas no colo da pessoa certa. E o colo da pessoa certa para você depositar é no colo do Senhor, para você ficar na concha da mão do Senhor, como diz a minha querida Malu. Ela sempre diz, olha, a gente tem que andar na concha da mão do Senhor. Pois é. Eu obedeci, viu, Malu? Eu estou na concha da mão do Senhor. E você também. Eu fico feliz porque esse tema é um tema moderno, é um tema que tem a ver com as frustrações do povo de Deus, do povo santo, daquele povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro, que é você e eu, estamos falando de nós. Então, nós fomos remidos por esse sangue, mas é preciso crer. É preciso crer nisso. Não ficar crendo que você é um pecador. Eu estava vendo outro dia acho que era, não sei se era um pastor, não, era um padre, falando na televisão, e ele falava em pecado como uma realidade, entende? Se o pecado é uma realidade para ele, a salvação de Cristo foi vã, foi nula. Cristo foi para a cruz, ó, serviu para nada. Porque o cara diz que todo mundo é pecador. Você comete erros humanos, querido, por causa do pecado de Adão, mas o pecado é de Adão, o pecado é original. Ele prega o pecado original, depois se esquece disso. Impressionante, né? Ele prega o pecado original, que a gente tem que batizar, né? O católico diz assim, que tem que batizar para tirar o pecado original, né? Não tira. O batismo não tira pecado original. O que tira o pecado original é o bom combate. É porque você tem que lutar contra você o tempo todo. Não é? Então você está combatendo o bom combate. Quando chegar no final da vida, você simplesmente combateu o bom combate, você encerrou a carreira e guardou a fé. Não foi o que Paulo fez? Ele deu um bom exemplo.
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que ele fez, é isso que Cristo fez. E é isso que eu estou fazendo e quero que você faça. Estou procurando gerar Cristo em você. Se você tiver dúvidas, use o meu canal, pode fazer perguntas. Se você tem o meu Zap, você pode pedir no meu Zap. Se não tem o meu Zap, tem o meu Facebook, usa o Message, fala comigo. Traz a tua dúvida. A noiva do Cordeiro tem dúvida. Ela está aprendendo. Todo aquele que está aprendendo precisa ouvir a palavra de Deus, que sai da boca dos cristos, que são os seus irmãos mais velhos, vamos dizer assim. Então eu sou o irmão mais velho. Eu não sou o seu professor. Eu sou o seu irmão mais velho. E o irmão mais velho quer o bem do irmão mais novo. Percebe? Então eu quero o seu bem e quero ver você em Cristo. Tá certo? Então não se frustre com as coisas da religião, achando que você tem que fazer coisas para agradar a Deus, que você tem que bajular a Deus. Outro dia um amigo meu fez coisas maravilhosas que eu vi. Ele cuidou de um mendigo, ele fez coisas lindas. Mas isso não leva ele a Deus. O que leva ele a Deus é Cristo. E isso é que eu quero que ele entenda. Que a gente se esforça para gerar Cristo nos irmãos. Que tudo isso que ele fez foi muito bonito, muito correto, muito digno de uma generosidade humana maravilhosa. Esse irmão sabe que eu estou falando com ele. Então, o que acontece? Mas isso não dignifica o teu espírito, não faz você merecedor da graça maravilhosa, porque ninguém é merecedor da graça, por isso é que ela é de graça. Porque não é para a gente se gloriar, é para Cristo dar a bênção para nós. A bênção é a graça. Quer maior bênção do que Cristo? Quer maior graça do que Cristo? Não tem. Cristo é a nossa graça. Tá certo? Então, fiquem com isso, meditem nessa palavra, meditem nessas frustrações. Você está doente ou está frustrado? O povo de Deus está doente ou está frustrado com as falsas promessas da religião? Promessa de Deus é vida eterna e Emanuel, que é Deus conosco. Essa é a promessa de Deus para você, amado. Você é gentio, você é povo de Deus, é povo santo, povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que deu a vida para que você tivesse vida eterna. Graça e paz seja com teu espírito. Amém?